GuiaCast, vamos falar de Supply Chain, episódio 7. O tema de hoje é Torre de Controle 4.0. Nesse episódio, eu vou falar sobre cadeia proativa versus reativa, torre de controle tradicional, torre de controle 4.0, visibilidade da torre de controle 4.0, vantagens da torre de controle 4.0 e, por último, os 3 Vs da cadeia de suprimento. No Top GuiaCast Coach, vou falar sobre o tema Se Jogue. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do guia corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer. E para isso não há nada melhor do que o podcast GuiaCast. No GuiaCast, te ajudamos de 3 maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar os melhores tópicos do mercado e vamos te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Eu sou Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! Torre de controle 4.0. A capacidade de adaptação à dinâmica do mercado atual fará com que qualquer organização se torne um ator dominante da cadeia de suprimentos. Infelizmente, quase 70% das empresas hoje ainda estão operando em ambiente reativo, centrados no equilíbrio entre oferta e demanda. Uma cadeia de suprimentos reativa geralmente falha em lidar com as incertezas, complexidades e riscos do mercado. Os principais desafios das cadeias de suprimentos reativas são os seguintes: falta de visibilidade do estoque em toda a cadeia, inadequação da integração horizontal, incapacidade de alinhar oferta e demanda, agilidade limitada, incapaz de reagir rapidamente às mudanças da demanda, falta de visibilidade da capacidade total necessária e alocação adequada e, por último, capacidades analíticas ineficientes, que é a captura de dados para avaliar e agir com base no desempenho em tempo real. À medida que as cadeias de suprimentos se tornam mais longas, dinâmicas e cada vez mais complexas, as organizações lutam para lidar com incertezas do mercado e são compelidas a construir cadeias de suprimentos proativas e ágeis. Esses modelos proativos ajudam as organizações a atingir a maturidade da cadeia de suprimentos por meio de uma colaboração e orquestração mais profundas. A colaboração envolve a integração horizontal de fornecedores e clientes e a orquestração envolve a conexão dentro da organização para agir antes do tempo. Um passo essencial nesse processo, como parte da transformação de uma cadeia de suprimentos proativa, é avaliar a maturidade da cadeia existente. Torre de controle tradicional. O conceito de torre de controle está se tornando cada vez mais difundido, e as tecnologias da torre de controle são um tópico popular dentro da comunidade da cadeia de suprimentos. Cada empresa ou fornecedor tem sua própria definição, mas todos compartilham o mesmo tema: visibilidade. Um sistema de controle é uma tentativa de tornar visível o ambiente externo da cadeia para a empresa, com a visibilidade de ponta a ponta sendo o santo graal. Uma torre de controle tradicional fornece visibilidade apenas para parceiros comerciais imediatos. A torre de controle avançada e inteligente, 4.0, é um hub de visibilidade, tomada de decisão e ação, com base em análises em tempo real que monitoram, gerenciam e controlam decisões e execução entre funções e entre empresas para otimizar toda a rede. Na entrega de última milha, last mile, há desafios que as empresas precisam superar, como a falta de visibilidade, alocação de motoristas, velocidade, bem como ineficiência. Isso significa que as empresas não apenas terão que incorporar as novas tecnologias, mas também adotar novas estratégias para que não se arrisquem a se tornarem irrelevantes nesse mercado competitivo. Ao criar um ecossistema com foco na transparência, as empresas podem ter visibilidade sobre o pedido para reduzir o risco de possíveis problemas, além de obter dados sobre como gerenciar melhor esses pedidos. A torre de controle 4.0 usa inteligência artificial e serve como um sistema de engajamento entre parceiros comerciais, empresas e pessoas para trabalharem juntas em tempo real para atender o consumidor final. Até recentemente, as torres de controle comuns forneciam um certo grau de visibilidade aos seus parceiros comerciais imediatos.
Mas com o desenvolvimento de redes multipartidárias orientadas para o consumidor, as torres de controles avançadas agora oferecem visibilidade em tempo real, colaboração e poderosas capacidades de inteligência artificial para ir além do apoio à decisão e ao controle autônomo. Torre de controle 4.0. A torre de controle 4.0 é uma torre de controle digital inteligente que monitora, gerencia, viabiliza decisões e a execução através da cadeia de valor para otimizar toda a rede de ponta a ponta. A torre de controle 4.0 é equipada com compartilhamento colaborativo de informações, cadeia de suprimentos autocorretivas e machine learning. Chaves potenciais para a torre de controle inteligente. Número 1. Visibilidade aprimorada para evitar a interrupção de eventos inesperados. Número 2. Padrões para excelência funcional, tomada de decisão funcional cruzada, análise cognitiva. Número 3. Abrange silos verticais para processos horizontais. E número 4. Criação de valor em todas as etapas da cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos com a torre de controle 4.0 implementadas oferece uma única versão da verdade entre fronteiras funcionais, fornecedores, fabricantes, transportadores e provedores de serviços logísticos. Isso é alcançado através de uma melhor comunicação e colaboração. A torre de controle 4.0 usa uma plataforma digital inteligente que conecta dados e informações baseados em transações em vários fluxos de trabalho, fornecendo uma única interface de usuário, permitindo a visibilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Alcançar uma cadeia de suprimentos ágil, resiliente e responsiva é o que torna a torre de controle 4.0 altamente cobiçada. 4 áreas principais para controle da visibilidade que a torre de controle 4.0 pode oferecer. Número 1. Agilidade, capacidade de alterar os processos da cadeia de suprimentos, metas, parceiros, instalações e outros aspectos tangíveis como o mínimo de atraso ou impacto indesejado. Número 2. Resiliência, capacidade de suportar eventos desconhecidos e incontroláveis com o mínimo impacto às operações, seja em termos de magnitude ou duração. Número 3. Confiabilidade, capacidade de cumprir compromissos de qualidade, pontualidade, custo, disponibilidade, nível de serviço, que é um requisito básico da eficácia da cadeia de suprimentos. E número 4. Responsividade, capacidade de capturar informações e adaptar-se às mudanças no ambiente, incluindo mudanças na demanda, capacidade, regulamentações, ambiente competitivo ou qualquer outro aspecto que tenha o potencial de impactar o valor do negócio. Vantagens da torre de controle 4.0. Primeira delas, cumprimento de pedidos, Order Fulfillment, que é a integração de dados e pedidos de fácil configuração, flexível, segura e confiável, reduzindo o custo de servir, Cost to Serve. Segundo, gestão de transportes, expedições planejadas e otimizadas e comunicação simplificada entre todas as partes. Terceira, gestão de estoques, redução da escassez ou faltas de estoque, melhor armazenagem e transporte. A quarta, visibilidade e monitoramento, transparência completa da cadeia de suprimentos em tempo real para melhorar os níveis de serviço e rastreabilidade. A quinta, redução do frete total. Redução nos custos de expedição, com gerenciamento preciso e confiável das atividades de faturamento, auditoria e pagamento. E por último, gerenciamento de pedidos e desvios, que é o aumento das remessas no prazo e níveis de serviços maximizados por meio do rastreamento das solicitações e tratamento de incidentes. Torre de controle 4.0 facilita a implementação dos 3 Vs da cadeia de suprimentos. Primeiro V, visibilidade. Segundo V, variabilidade. E o terceiro V, velocidade. A visibilidade é um facilitador da velocidade. Onde há extrema variabilidade, é difícil atingir a velocidade. Para reduzir a variabilidade, o profissional da cadeia de suprimentos precisa de uma grande ajuda da visibilidade para poder enxergar as esquinas. E quando uma empresa aumenta a visibilidade e a velocidade na sua cadeia de suprimentos, e ao mesmo tempo reduz a variabilidade, garante uma cadeia de suprimentos mais consistente, previsível e lucrativa. Qual é a conclusão desse ponto? Torre de controle 4.0. A demanda constante e os avanços na tecnologia hoje nos fornecem tanto a necessidade quanto a capacidade de prover uma cadeia de suprimentos digital. Para que o potencial final da cadeia de suprimentos seja alcançado e maximizados, são necessárias aplicações reais da torre de controle 4.0 hoje. Com uma torre de controle habilitada pela visibilidade total em toda a sua cadeia de suprimentos, há uma oportunidade para uma gestão e tomada de decisões mais eficientes do que nunca. Essa é uma capacidade e essa é uma oportunidade interessante que deve fazer parte da estratégia de supply chain de todas as empresas. GuiaCast Coaching, com o tema Se Jogue.
Eu vou lhe contar uma coisa que toda pessoa de sucesso tem que fazer, incluindo você, acredite ou não, que toda pessoa de sucesso nesse mundo já fez. Você precisa pular, você precisa se arriscar, você precisa se jogar. E o que eu quero dizer com isso? Eventualmente você vai ter que se jogar. Você não pode simplesmente existir nessa vida, você tem que tentar viver. E você acorda todos os dias querendo mais para a sua vida, se perguntando se existe mais para a sua vida agora, muito mais para você fazer, continue acreditando. Mas para chegar a essa vida, você vai ter que se jogar. E eu vou te dizer porque eu chamo de se jogar. Quando você vê as pessoas em suas vidas, quando você está em pé no penhasco da vida, e você vê as pessoas por aí, indo e vindo, viajando para lugares exóticos, você ouve sobre os que elas estão fazendo, suas realizações. Talvez você olhe para a sua rua, veja que seu vizinho comprou um novo carro, que ele troca de carro todo ano. Como ele está fazendo isso? Você já parou para pensar que talvez essas pessoas ou esse vizinho tenha identificado o seu dom, tenha identificado o seu potencial e está vivendo de acordo com esse dom? Você precisa parar de olhar para o seu dom como sendo algo como apenas corrida, cantar, jogar futebol, dançar, etc. É muito mais do que isso. Se você souber como se conectar, se você puder conectar os pontos, se você desenha, se você ensina, se você cozinha melhor do que qualquer outra pessoa, se você corta cabelo, se você pinta cabelo, esse é o seu dom. O seu dom não é a sua graduação. Claro, é ótimo ter uma graduação, mas se você não usar o seu dom por culpa de uma graduação, essa graduação não vai te levar tão longe. Eu sei que existe muita gente hoje que tem uma graduação e na maioria dos casos não estão usando essa graduação. É o seu dom que vai fazer a diferença. E se esse dom está em conformidade com a sua graduação, melhor ainda. Pois a única maneira de você voar após você pular é ter esse dom grudado em suas costas, com ou sem graduação. Você tem que pular daquele penhasco e puxar aquele cordão. O seu dom vai se abrir e te dar o vento necessário que você precisa para chegar ao tão sonhado destino. Mas você nunca usa esse dom se você vai apenas trabalhar todos os dias, se você se levanta todos os dias para ir ao trabalho, um trabalho que você odeia. Isso não é viver, isso é simplesmente existir. E em algum momento de sua vida você precisa experimentar o que é realmente viver. Mas a única maneira de experimentar isso é se jogar. E daí vem o primeiro problema. Eu vou te dizer a verdade. Eu vou te dizer a realidade. Quando você se joga pela primeira vez, deixe-me dizer uma coisa. O seu paraquedas não vai se abrir imediatamente. Quando você se joga, ele não abre de imediato. Ele apenas ameniza a queda. Você vai bater nas rochas, você vai se machucar, você vai ter todas as suas roupas rasgadas, você vai ter alguns cortes e você vai sangrar bastante. Mas, eventualmente, em um certo momento, o paraquedas tem que se abrir. E isso não é uma teoria, é uma promessa. E mais uma coisa, você pode apenas querer estar seguro, sem ter que lidar com os cortes, sem ter que lidar com as lágrimas. E você pode simplesmente ficar naquele penhasco esperando por toda a sua vida e ter uma vida focada em segurança. Porém, se você não se jogar, eu tenho uma outra promessa para você. O seu paraquedas nunca vai se abrir e você nunca saberá. E se eu fosse você, eu me jogaria, porque essa é a única maneira de chegar até aquela vida abundante que você tanto deseja. Você tem que se jogar, você tem que se arriscar, você tem que se dar uma chance agora. Muitos de vocês podem pensar, eu tenho contas para pagar, mas quer você fique no penhasco apenas esperando, ou quer você se jogue, você vai continuar a ter contas para pagar. Agora é o momento de decidir, não amanhã, não daqui a um ano, hoje. Então faça um favor a si mesmo antes de você deixar este mundo, antes de você morrer. Se jogue, pelo menos uma vez. Se jogue e aceite o seu dom. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no podcast para que receba as atualizações quando novos episódios forem lançados. E se possível, deixe um comentário se você gostou do episódio e quer aprender mais. E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com, que vou deixar disponível grátis para download um infográfico sobre Torre de Controle 4.0, juntamente com a transcrição desse episódio com mais e mais sugestões para que te ajude a se tornar um expert do supply chain, sem medo, e pula e se joga. Envie um e-mail para guiacast@gmail.com se você quiser sugerir outras ideias de tópicos, discordar de alguma coisa que eu disse ou apenas quiser dizer um oi. Você também pode deixar uma mensagem no Facebook, se é mais fácil, na comunidade GuiaCast, Logística e Supply Chain. Um GuiaCast abraço para todos, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. Fui!